Continuando nossa série de como fazer um TCC a partir da pesquisa biográfica, nós vimos na aula anterior que devemos fazer primeiro a metodologia, e aqui eu deixei alguns pontos da metodologia em aberto e coloquei como tema do trabalho o uso de detectores de texto feito por inteligência artificial. Essa aqui é a temática, você vai usar a sua. E aí, pessoal, o que é que eu fiz? Eu peguei essa temática e pesquisei primeiro artigos no Google Acadêmico. Coloquei aqui em português, tá? E aí veio esse artigo, vieram outros e eu vi que só tinha um artigo bom, que eu gostei, que era esse. Aí eu pesquisei, o mesmo tema em inglês. Como eu domino o inglês razoavelmente, principalmente para textos científicos, para mim é vantagem ler em inglês. E os artigos em inglês são melhores. Eu coloquei o filtro no Google Acadêmico aqui. E aqui estão os artigos em inglês que eu encontrei, ok? Beleza. Então, eu coloquei 3 artigos, um em português e 2 em inglês, para mostrar para vocês como a gente pode fazer com IA da forma correta. É óbvio que você precisa ler mais artigos para fazer um bom trabalho e também você precisa, de fato, ler. O que eu fiz aqui não foi ler, eu apenas usei alguns prompts de inteligência artificial. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz no Copilot, tá? Eu peguei aqui trechos desses artigos e pedi para ele reescrever ou resumir. Por quê? O que acontece, pessoal? Se eu pegar um artigo em português, eu posso usar o prompt reescreva, que aí ele reescreve o artigo e, inclusive, coloca as citações que o artigo fez. Olha, por exemplo, esse Spinac, aqui eu coloquei o link do artigo em português, ele acabou ficando aqui no diretório do meu próprio computador, mas esse Spinac é um autor que ele cita lá, e ele traz essa citação reescrevendo as palavras. Eu deixei em vermelho porque eu peguei esses trechos daqui ou da introdução do referencial teórico, ok? Peguei trechos que eu achei interessante para trazer para o meu trabalho e pedi para ele reescrever. E aqui em azul são os trechos do resultado, porque como esses trabalhos estão avaliando detectores de IA, faz sentido eu trazer aqui os resultados deles para o meu estudo, porque eu vou falar o nome do autor aqui, por exemplo, desse texto aqui que eu estou falando para vocês, é Brito e Paniago. Paniago, é. Então, eu coloco de acordo com Brito e Paniago 2024, aí eu já coloco isso aqui, ó. Brito e Paniago 2024 compararam o texto escrito por humanos com inteligência artificial e chegaram a tal conclusão. Porque aí aqui eu estou falando da parte mais teórica e aqui eu estou falando da parte que a gente chama empírica, né, de resultados encontrados por outros autores. Então, os dois eu posso usar no meu referencial teórico. Aqui eu tirei trechos da conclusão do trabalho. Isso aqui é uma boa dica quando você vai fazer um referencial teórico. Você pegar trechos da conclusão do artigo, principalmente que você está analisando, porque essa conclusão é um resultado que é importante para a sua discussão teórica. Beleza. Só que, quando eu fui fazer o prompt reescreva para os trabalhos em inglês, o que é que ele falou? Esse artigo é protegido por direitos autorais, portanto, eu não posso reescrever para você. Provavelmente, daqui a algum tempo, isso vai acontecer com trabalhos em português também, e o prompt reescreva já não vai mais ser útil. E aí eu fiz, ele mesmo sugeriu, no entanto, eu posso fazer um resumo desse trecho, então eu pedi para ele fazer o resumo. Quando eu pedi para ele fazer o resumo, ele não trouxe as citações. E as citações é importante, porque, por exemplo, você pegou lá do Brito e você vai citar, além do Brito, o Spinac, que é um autor que o Brito cita. Quando você faz o resumo do texto em inglês, ele não traz as citações, então você tem que mudar o prompt para faça um resumo mantendo as citações, 2 pontos, aí você coloca o trecho do trabalho. Eita. Em inglês, tá? Trecho dos trabalhos em inglês. Vou colocar assim, trechos dos trabalhos em português. E aí, pessoal, olha só. Aqui o link do trabalho. Aqui, aí tira isso aqui, né? Que o chat sempre coloca. Aqui, olha, esse primeiro artigo que eu fiz, ele começa falando da importância do chat GPT, ele foca no chat GPT, tá? Aí fala da má conduta acadêmica, todos esses problemas que seriam interessantes para um referencial teórico. Nesse caso aqui já é meio que os meus resultados, tá? É, e aqui eu peguei da parte do introdução e referencial teórico desse trabalho, porque esse trabalho de fato ele também ele não tem um referencial teórico com o título referencial teórico, ele junta com a introdução.
E aí, eu peguei também da conclusão desse trabalho, que é esse trabalho aqui. Tá? O autor é Elkataki, é isso, Elkataki e Almir. Então, vou citar esses autores, Elkataki e Almir, do ano de 2023. Aqui, quando eu falar especificamente dos resultados dele. Então, Elkataki e Almir avaliar o desempenho de detectores, parará, parará, parará. Aqui eu cito o trabalho de 2023, o Elkataki e Almir. Aqui eu posso citar os próprios trabalhos que ele citou lá, sendo que eu vou lá na obra do Elkataki e Almir, por exemplo, o Kirchner, 2023. Eu vou aqui nesse artigo e vejo como é a citação do Kirchner. Só que está em APA, né? Provavelmente está em APA. E aí você tem que transformar em ABNT, eu já tenho um vídeo aqui no canal, você pode simplesmente copiar e pedir para a inteligência artificial transformar em ABNT, que ela transforma. Beleza. E aqui, a mesma coisa eu fiz para o terceiro artigo, só que o terceiro artigo ele era muito mais técnico, e assim, ele não colocou uma conclusão, né? Nenhumas considerações finais. Então, eu só peguei mesmo de alguns trechos que são interessantes dele. Ele usou um método quantitativo. Então, percebam também que são artigos que têm perspectivas diferentes. Isso é interessante para a técnica de coxa de retalhos, né? Você pegar artigos que têm perspectiva diferente. Depois que você fizer isso, aí vem o trabalho com inteligência humana. Não tem jeito, porque se eu pegar isso aqui e jogar no programa de plágio, hoje não detecta, mas pode ser que no futuro detecte. E mesmo se não detectar, o prompt reescreve em si, ele é um plágio, porque se você só fizer um trabalho baseado em paráfrases, isso é plágio. Mesma coisa se você só fizer um trabalho baseado em tradução. Apesar de aquele ter feito o resumo, tudo isso aqui está lá naquele artigo. E você faz uma sequência de texto que está no mesmo artigo, isso vai ser um forte indicador de plágio. O que é que você tem que fazer? Você tem que mesclar aqui para mudar a estrutura do seu trabalho. Tá? Você precisa, primeiro, no mínimo, reescrever. Eu acho que primeiro dá para você mesclar, tá? E depois você reescreve com suas próprias palavras. Tudo isso considerando que você não tem tempo para ler os artigos. Mas, se você tiver tempo, eu acho até que a questão do tempo é enviesada, porque você perde tempo tentando, às vezes, fazer retalho. É melhor que você leia o artigo e escreva por conta própria. Aí, se você lê o artigo, isso aqui só vai servir como uma base. Mas quando você vai ter conhecimento lá da própria temática, você vai conseguir fazer o trabalho melhor, lendo o artigo e escrevendo com as próprias palavras. Tá? Eu, inclusive, quero publicar um artigo nessa temática, eu vou ler esses artigos aqui, que eu estou mostrando para vocês. Mas eu estou falando de como você pode, pelo menos, estruturar. Eu vou parar esse vídeo agora e o próximo eu já vou mostrar o trabalho estruturado sem que eu tenha modificado as palavras.